12h37, a Mina Abreu já está nos nossos estúdios. Olha só, agora as notícias da metrópole aqui de Campinas. Então, seja bem-vinda. Boa tarde, Mina Abreu, naquela nossa atualização diária dos casos de Covid-19, que a gente vai acompanhando o avanço dessa doença aqui no nosso país. Seja bem-vinda. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. Olha só, nós temos no Brasil 5.235.300 casos, 344 casos da Covid-19, sendo 153.905 óbitos. Quase 154 mil óbitos, levando em consideração que esses números do Ministério da Saúde são relativos até este domingo. Então, ainda poderemos hoje ultrapassar aí os 154 mil mortes no estado de São Paulo, 1.063.000 casos, num total de óbitos de 38.020 casos. Aqui na região metropolitana, lembrando que no caso de Campinas, a última atualização foi feita na última sexta-feira, nós temos aí 86.375 casos, sendo que 35.803 é na cidade de Campinas, né? Nós temos aí esses casos na nossa cidade, seguida de Indaiatuba, 7.588, Sumaré com 6.391 casos, Americana, 6.065 casos, Santa Bárbara do Oeste com 5.960 casos, depois segue em Hortolândia, 4.368, Paulínia, 3.739, seguida de Valinhos, Vinhedo, aí nós temos ainda Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa, seguidas de Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba, que tem o menor registro, que é de 173 casos da doença. Agora nós vamos falar dos óbitos. 2.784 vidas perdidas para a Covid-19, Gabriel. Sendo que aqui, olha, 1.285 são óbitos em Campinas, que segue aí com Sumaré como a segundo maior número de óbitos na RMC, 247, Indaiatuba com 218, Santa Bárbara do Oeste com 189, Americana 164, Hortolândia 155, Valinhos 153 e as cidades com menos de 100 óbitos. Paulínia, Nova Odessa, seguida de Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Engenheiro Coelho. E aí nós temos aí as 5 últimas cidades. Arthur Nogueira com 21 mortes, Pedreira com 9, Santo Antônio de Posse com 7, Morungaba 4 e Olambra 3 óbitos. Fica aqui as nossas condolências aos familiares dos falecidos. Uma pandemia que já dura aí 7 meses, né? A última atualização que nós tivemos, 207 casos a mais na cidade de Campinas. Pessoas internadas, até então nós tínhamos 271, lembrando que hoje à tarde esse número vai ser atualizado, e 208 pessoas estão em casa em isolamento domiciliar, tomando todos os cuidados em relação à Covid-19. E aqui a gente tem alguns números. Isso. Invertendo aqui, ó, Covid, aquele hífen, tracinho 19.campinas.sp.gov.br são os números que o pessoal de casa também podem acompanhar. Sempre tem aquela pergunta, né? Mas de onde vocês tiram esses números? Quando que acontece essa atualização? A gente recebe da prefeitura, da assessoria de imprensa, mas você de casa também pode acompanhar. Diretamente no site, lembrando que aqui tem os dados principais, que são os casos descartados na cidade, que já somam mais de 74.564 em investigação até a última sexta-feira. Nós já falamos dos casos confirmados e dos óbitos. E quando a gente fala de um fator importante para a cidade, que é o número de leitos, né? Então, até a última sexta-feira, nós tínhamos aí uma ocupação de 60,85% dos leitos, sendo do SUS municipal, 42 ocupados dos 85, 26 do SUS estadual, que é o Hospital da Unicamp, dos 37 leitos disponíveis, e 47 dos 67 leitos particulares. Aí, então, a gente sempre vai monitorando. Há uma preocupação, então, porque, tudo bem, SUS municipal abaixo dos 50% é uma ótima notícia, mas tivemos um aumento, então, dos leitos ocupados.
No SUS estadual, 70% está ocupado. Eu lembro que estava na faixa dos 60% na semana passada. E na rede particular também estava abaixo dos 65%. E a última atualização que nós temos é que na rede particular, 70% dos leitos estão ocupados. Então a doença ela continua circulando na cidade, continua fazendo vítimas. Então este cuidado de todos nós precisa continuar, do distanciamento pessoal, da utilização de máscara, principalmente no fim de semana, né? A chuva não caiu na cidade. Desce um pouquinho, Gabriel. Olha, ao contrário, desculpe. Sempre que você olha, Campinas está na fase verde. No entanto, isso não nos coloca em condições de relaxarmos os protocolos de segurança, de irmos a bares e restaurantes sem máscara, de participarmos de atividades sem a máscara, ou mesmo a gente pensar, não preciso mais usar o álcool em gel, não preciso lavar as mãos todo momento. Precisamos sim. Esse é o momento que, apesar do relaxamento e da flexibilização de algumas atividades, nós não podemos relaxar com os cuidados de higiene e distanciamento pessoal. Exatamente. Todos nós estamos cansados, mas os cuidados, principalmente da Organização Mundial da Saúde, é para que todos nós continuemos aí, então, lavando muito bem as mãos, o distanciamento pessoal e utilização de máscara, até porque ainda não temos vacina e nenhum remédio comprovado cientificamente. Mina Abreu, vamos falar agora sobre sustentabilidade econômica aqui na região metropolitana de Campinas. O tema foi parte de um estudo, olha, que faz parte de um programa de pós-graduação em sustentabilidade na PUC Campinas, que levantou os índices de sustentabilidade econômica nas 20 cidades da região metropolitana. E apenas Campinas atingiu um nível aceitável, enquanto todos os outros estão em situação de alerta, ruim ou crítica. Foram avaliados 34 indicadores com 680 dados desses 20 municípios. Acompanhe. A maioria dos municípios, uma situação de alerta, e outros, como Engenheiro Coelho, Morungaba, uma situação ruim, beirando aí o nível crítico, né? Lembrando que o nível, né, os níveis ele varia do crítico, passando pelo ruim, alerta, aceitável e ideal. Campinas está numa situação aceitável, mais longe de uma situação ideal. Alguns indicadores precisam ser melhorados também, como saldo da balança comercial, saldo de empregos, né? E principalmente o índice de higiene. Dos 20 municípios pesquisados, Campinas se encontra na última colocação. Última colocação até por conta da pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo, né? Inclusive, esse estudo, ele deve ser também uma referência para a formulação e aplicação de políticas públicas no desenvolvimento metropolitano, diz o pesquisador. Esses dados avaliados servem para que o gestor público possa formular políticas públicas eficazes para o seu município. Essa pesquisa pode ser avaliada individualmente, mas também em conjunto, né, fazendo comparações. São várias informações que o gestor público tem em mãos. E ele pode, então, trabalhar com um modelo de resultado, né, com base em indicadores. Porque no indicador já há um apontamento, né, do problema. Ele já sabe onde reduzir ou atenuar aquele problema. E com isso o que acontece? Ele consegue otimizar recursos, né? Evitando o desperdício de recurso público, evitando tempo numa pesquisa gasta aí, varia de 6 meses a 1 ano. Então ele já tem um instrumento em mãos. Lembrando a importância dos pesquisadores aqui das nossas universidades e esses estudos que, claro, como ele mesmo disse, o Celso, serve aí para permear políticas públicas para Campinas e para todos os municípios estudados. Agora a gente vai falar um pouquinho de saúde, Gabriel. Na sexta-feira aqui no Câmara Total a gente falou sobre o dia D de multivacinação. Então, quero saber especificamente da vacina de sarampo e da nossa região metropolitana aqui,
Como é que foram as cidades, Hortolândia, quanto de vacinação que aconteceu? Nós estamos aguardando, inclusive entramos em contato com a Prefeitura de Campinas e só nesta tarde será divulgado o balanço da vacinação na nossa cidade. Mas Hortolândia já divulgou que naquela cidade, 6.469 pessoas foram vacinadas contra o sarampo, que é uma das vacinas. Lembrando que o carro-chefe foi a vacina de poliomielite, que é contra a paralisia infantil. Então, a gente aguarda esses dados na região metropolitana. Campinas tinha uma expectativa de vacinar 64 mil crianças. Lembrando que em todo o país, apesar de termos tido dia D no último sábado, a vacinação ocorre até o dia 30 de outubro. Então, se você não pôde ir ao posto de saúde mais próximo da sua casa, até o dia 30 de outubro, você pode ir com a sua carteirinha, com a carteirinha da criança. Lembrando que no caso da vacinação contra o sarampo, ela é uma doença que havia sido erradicada no nosso país, mas voltou. A gente tem óbitos já por sarampo aqui no nosso país e por isso, pessoas com até 49 anos devem ser vacinadas. As crianças devem tomar 2 doses válidas da vacina de sarampo, sendo a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15. Já os adultos precisam ter na carteirinha pelo menos 2 anotações. Se você tem apenas uma anotação, procure o posto mais perto da sua casa. Então, você aí de casa tem 2 semanas para procurar a sua carteirinha de vacinação, ver se está atualizada. Se tiver alguma dúvida, vai até um posto de saúde e aí, se estiver desatualizada, você já toma as vacinas que são importantíssimas. Não são só as crianças que precisam se vacinar, nós adultos também precisamos continuar aí atualizados e vacinados. Mina Abreu, aquele processo de acolhimento na cidade de Hortolândia permanece? Permanece de forma temporária ainda no ginásio poliesportivo Vitor Savala, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O serviço ele foi implantado em junho deste ano e continua ali por tempo indeterminado. Segundo a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social da cidade, aproximadamente 30 pessoas estão permanentemente abrigadas neste local que funciona 24 horas e tem uma capacidade de abrigar até 60 pessoas. E olha só, ali tem um canal para que você que mora em Hortolândia e vê alguém em situação de rua que precisa ser abrigado, que às vezes não procurou o serviço, você pode entrar em contato direto com a Secretaria de Inclusão por meio do 19 999 36 6459 é o telefone da Secretaria de Inclusão de Hortolândia. O número funciona 24 horas todos os dias da semana. Na semana passada, aqui no Câmara Total, eu lembro que você falou de umas vagas para quem quer fazer curso técnico, que está no ensino médio. E essas vagas têm uma boa notícia para quem não deu tempo de realizar, né? Quem não conseguiu realizar até o último sábado, tem até hoje, gente. Olha, corre lá. São 4.160 vagas apenas para a região de Campinas. É um curso técnico promovido pelo governo do estado de São Paulo, concomitante com o ensino médio. Ou você, que já terminou o ensino médio, também pode aí recorrer a essa iniciativa para tentar aí profissionalizar, se capacitar e ter uma especialização. Então, o site é www.novotec.sp.gov.br. Tem até hoje para fazer a inscrição. Corra lá. E é segunda-feira, da corrida, porque hoje também é o último dia para os artistas da nossa cidade na Bolsa da Funarte. Isso, a Funarte, que é uma fundação nacional do governo brasileiro, ligada ao Ministério da Cidadania, e todo mundo que está no país pode, claro, se inscrever. Como o Gabriel disse, é mais uma oportunidade aí para essa classe, os artistas, né, sempre estão aí. Eles estão tão, digamos que, esmagados por essa questão da Covid-19 em função de não poder atuar nesse período. E olha só, últimos dias de inscrição para os concursos públicos ligados a artes visuais, preservação e conservação fotográfica e de música. Nós temos o Prêmio Funarte Artes Visuais e a Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zuniga. Ambos com inscrições também até hoje. Então, olha aí o site da Funarte,
www.funarte.gov.br. Também é uma oportunidade. Ali você vai entrar em editais. E nos editais não tem só essas premiações, não. Tem outras que vão até o dia 6 de novembro, mas a gente volta aqui e traz um pouquinho mais para frente. Hoje, esses dois que permeiam até o dia 19, ou seja, tem até o final da tarde, final da noite de hoje. Então, você entra lá, entra no ícone editais e vê quais são as premiações e quais são as oportunidades. Tem lá todos os critérios, regulamento, quanto vai ser essa premiação, o que você tem que enviar. Corra logo lá para aquele site. E é importantíssimo, né, para o desenvolvimento aí de artes, de música, de dança, de teatro, de circo. Então, você, artista, tem uma ótima oportunidade de conseguir essa bolsa e conseguir atuar na sua profissão. Mina Abreu, não precisa revelar para mim o seu time do coração, mas você já gritou "é campeão" alguma vez? Já gritei. É porque ontem, na verdade no sábado, todos os campineiros tiveram esta oportunidade de gritar "é campeão", não no futebol, mas no voleibol, que representa a nossa cidade, porque o Vôlei Renata, campeão paulista, um título importantíssimo e que foi realizada a partida no sábado, fora de casa, lá em Taubaté. É verdade. Foi um campeão meio engasgado, né? Já que foi sem torcida. Exato. Mas a gente está seguindo também no esporte todos os protocolos. E hoje de manhã o time veio a Campinas e foi recebido na prefeitura. Olha, o troféu aparecendo aí, com muita comemoração do nosso Vôlei Renata, que ganhou de novo, né? Ganhou lá em Taubaté, olha, 3-2, e ele já tinha ganho aqui por 3-2 e lá foi 3-1. Então todo mundo ficou aí, estava nessa expectativa, porque o time também era bem forte. Não, a equipe de Taubaté era uma das favoritas, só. Para quem está em casa, não está muito familiarizado com o vôlei, mas pode lembrar. O Bruninho, filho do Bernardinho, era o levantador da equipe. Lucão, de seleção brasileira. É uma mini seleção brasileira lá em Taubaté. Eles eram os favoritos. Eles terminaram a primeira fase na primeira colocação. E a equipe de Campinas desbancou esse favoritismo. Venceu as duas partidas, 3-1 aqui em Campinas, 3-2 lá em Taubaté. E conquistou o primeiro título. 11 anos de projeto. E este é o primeiro título de expressão da equipe, campeão paulista. Chega firme, então, para brigar pela Superliga, que é como se fosse o Campeonato Brasileiro, com todas as equipes do país que estão na primeira divisão. Então é um título merecidíssimo. O treinador, o Horácio de Leo, argentino, já entrevistei no Mais Esportes. Quem quiser conferir é só digitar no youtube.com Horácio de Leo Mais Esportes com sinal. Você pode conferir, é uma entrevista fantástica, muito legal. Entrevistei aqui no Câmara Total ao vivo o Belo, que é o líbero da equipe, partidaça. Muito legal essa entrevista. Então é um projeto que já tem 11 anos da cidade de Campinas e que conquistou esse primeiro título de expressão na cidade de Taubaté, infelizmente sem público, então não pode ter aquela aglomeração, a gente não pode ir no ginásio do Taquaral, mas você pode mandar uma mensagem para os atletas que a gente repassa, que estão felizes da vida. Inclusive nas redes sociais do Vôlei Renata, sábado e domingo foi dia de muita homenagem, muita festa. Nesse momento é o que nos resta como canal aí de abraçar toda essa equipe. Exatamente, então parabéns ao Vôlei Renata, que em nome de toda a TV Câmara Campinas, esta parceria que nós temos, né? Já entrevistamos aí o André Heller, o Maurício também, dois ex-jogadores que fazem parte da comissão técnica e de toda a diretoria. Eles estão fazendo um trabalho fantástico há anos no projeto aqui de vôlei em Campinas. E que bom, né? Que esse projeto existe há muito tempo. Antes do Vôlei Renata, nós tivemos outras empresas. Então, de forma ininterrupta, a gente já tem quase 15 anos de projeto de vôlei na cidade, vôlei masculino. Quem sabe aí não tem vôlei feminino, outras modalidades. E que incentiva muita gente também a aderir a esse esporte, como também uma forma de contraturno escolar. A molecada aí se interessa. Então, toda vez que a gente pensa em vencer um campeonato, e sempre fala-se muito de futebol, mas o vôlei também inspira muita gente. Sem sombra de dúvidas, né? A equipe aqui de Campinas tem categoria de base. Então, se você tiver interesse, vá nas redes sociais, veja quando que vai ter peneira, como que você pode fazer parte desta equipe, porque é um projeto sério e muito bacana que acontece na cidade de Campinas. 12h57, Mina Abreu. Fechamos as notícias da metrópole? Fechamos e a gente volta daqui a pouquinho.